Se o cachorro fica em silêncio perto de você, preste atenção. Isso não é ausência de comportamento. O silêncio, para um cachorro, também é uma forma ativa de resposta ao ambiente. Muitas pessoas associam comunicação apenas a latidos, movimentos ou contato físico. Mas, na realidade, o cachorro se comunica o tempo todo, inclusive quando escolhe não emitir som algum. Esse silêncio acontece quando o animal está acordado, atento e consciente do que acontece ao redor, mas não vê necessidade de reagir externamente. Nesses momentos, o corpo pode parecer parado, mas não está desligado. Os olhos acompanham movimentos. A posição das orelhas muda de forma sutil. A respiração mantém um ritmo estável. O cachorro está presente, observando, processando informações e avaliando o ambiente. Esse tipo de silêncio é diferente de cansaço profundo ou de sono. Quando o cachorro dorme, o corpo relaxa de outra forma. Quando está apenas cansado, os sinais físicos são claros. Já o silêncio atento aparece quando o cachorro está acordado e conectado ao que acontece ao redor, mas decide não intervir. Na observação real do comportamento canino, esse estado costuma surgir em situações onde não existe conflito, ameaça ou estímulo inesperado. O cachorro não precisa alertar, não precisa chamar atenção e não precisa se posicionar. Então, ele observa. Esse silêncio não significa desinteresse, pelo contrário. Ele indica que o cachorro está avaliando o ambiente com calma, sem necessidade de reação imediata. É um estado de atenção silenciosa, muito comum em ambientes que o animal já conhece bem. Outro ponto importante é que esse comportamento não surge por acaso. O cachorro só permanece em silêncio quando sente que o ambiente está previsível o suficiente para permitir esse tipo de observação tranquila. Sons, cheiros, movimentos e pessoas já fazem parte de um padrão reconhecido. Quando o cachorro fica em silêncio perto de você, ele não está desligado. Ele está percebendo sua presença, seus movimentos e até pequenas mudanças de postura. Apenas não há, naquele momento, nenhum estímulo que exija uma resposta ativa. Esse comportamento costuma ser ignorado porque não chama a atenção. Não é barulhento, não é invasivo, mas ele revela algo importante. O cachorro se sente confortável o suficiente para apenas observar, sem precisar agir. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. É um espaço onde o cachorro processa informações, reconhece padrões e mantém atenção constante. É um comportamento discreto, mas profundamente ligado à forma como ele percebe o ambiente e as pessoas ao redor. Se o cachorro fica em silêncio perto de você, preste atenção. Esse comportamento quase sempre está ligado ao ambiente naquele momento. O silêncio não surge isolado. Ele aparece como resposta a um conjunto de estímulos que o cachorro percebe como estáveis, previsíveis e conhecidos. Cães são extremamente atentos ao que acontece ao redor. Sons, cheiros, movimentos e até o ritmo das pessoas fazem parte da leitura constante que eles fazem do ambiente. Quando tudo isso se mantém dentro de um padrão já reconhecido, o cachorro não sente necessidade de reagir. Nesse tipo de situação, o silêncio funciona como um sinal de que nada exige intervenção imediata. Não há barulho estranho, não há movimento inesperado, não há tensão visível. O ambiente está organizado do ponto de vista do cachorro. Esse estado é comum em locais onde o animal passa muito tempo. Ambientes familiares tendem a gerar menos reações sonoras porque o cachorro já conhece os estímulos daquele espaço. Ele sabe o que esperar. E quando sabe o que esperar, observa mais e reage menos. O silêncio também pode aparecer quando a presença humana naquele momento não traz mudanças bruscas. Movimentos previsíveis, postura estável e ausência de agitação reduzem a necessidade de comunicação ativa por parte do cachorro. Ele percebe que não precisa sinalizar nada. Outro fator importante é o ritmo do ambiente. Quando tudo acontece de forma contínua, sem interrupções abruptas, o cachorro entra em um modo de observação tranquila. Ele acompanha com os olhos,
percebe pequenos detalhes e mantém a atenção sem emitir sons. Esse comportamento não significa que o cachorro está distante emocionalmente. Significa apenas que, naquele instante, o ambiente não apresenta estímulos suficientes para provocar uma resposta vocal ou física. Muitas vezes, esse silêncio passa despercebido exatamente porque não chama a atenção. Mas ele revela algo importante. O cachorro se sente seguro naquele espaço e reconhece os padrões ao redor. É nesse ponto que vale uma pausa. Se você já percebeu esse tipo de silêncio no seu cachorro, deixe nos comentários se isso acontece em momentos específicos ou em determinados ambientes. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse comportamento. E se você quer continuar entendendo comportamentos caninos de forma clara, observável e sem exageros, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você acompanha os próximos vídeos e continua aprofundando essa leitura do comportamento dos cachorros no dia a dia. Voltando ao silêncio, ele não é ausência de percepção, é o contrário. Ele aparece quando o cachorro percebe que tudo está dentro do esperado. Quando o ambiente não exige reação, ele observa. Quando não há necessidade de sinalização, ele permanece em silêncio. Esse comportamento mostra como o cachorro reage não apenas às pessoas, mas ao conjunto completo do ambiente. O silêncio é, muitas vezes, um reflexo direto da estabilidade ao redor. Esse comportamento costuma ser confundido com afastamento, mas não representa isso. Na observação real do comportamento canino, a atenção silenciosa é um estado ativo, não um sinal de desinteresse. Cães tendem a reagir mais quando algo exige ajuste. Eles vocalizam quando precisam interromper uma situação, chamar atenção, responder a estímulos externos ou expressar desconforto. Quando nenhuma dessas condições está presente, o silêncio aparece naturalmente. Nesse estado, o cachorro não se afasta emocionalmente. Ele apenas acompanha sem interferir. Os olhos seguem movimentos. A postura se mantém estável. O corpo permanece relaxado, mas atento. O cachorro está presente, mesmo que não demonstre isso de forma evidente. Esse tipo de comportamento é comum em vínculos onde não existe conflito constante. Quando o cachorro já reconhece a pessoa, o ambiente e o ritmo daquele momento, ele não precisa testar limites ou buscar respostas. O silêncio surge como resultado dessa familiaridade. Muitas pessoas esperam demonstrações visíveis de atenção, como aproximação constante ou contato físico. Mas o cachorro nem sempre demonstra atenção dessa forma. Em muitos casos, a atenção se manifesta pela observação contínua, sem interrupções. A atenção silenciosa também indica que o cachorro não percebe necessidade de se posicionar naquele instante. Ele não sente que precisa alertar, se afastar ou se aproximar. Ele apenas acompanha o que acontece ao redor. Esse comportamento costuma aparecer quando o cachorro confia no ambiente e nas pessoas presentes. Ele não precisa reagir de forma defensiva nem chamar atenção para si. O silêncio, nesse caso, é um reflexo de estabilidade. Outro ponto importante é que a atenção silenciosa não significa ausência de percepção emocional. Mesmo em silêncio, o cachorro percebe mudanças sutis no ambiente, como alterações no ritmo, postura corporal e expressões faciais. Ele apenas escolhe não reagir externamente. Esse estado é muitas vezes ignorado porque não é chamativo. Não gera som, não gera movimento intenso, mas ele é um dos comportamentos mais consistentes em ambientes onde o cachorro se sente confortável. O erro comum é interpretar esse silêncio como frieza ou desinteresse. Na realidade, trata-se de um comportamento de acompanhamento contínuo, onde o cachorro permanece atento sem necessidade de intervenção. A atenção silenciosa mostra que o cachorro está presente, observando e processando o ambiente. Ele não se desconecta, ele apenas não reage de forma visível. Esse comportamento revela que, naquele momento, tudo está claro o suficiente para o cachorro não precisar agir.
E isso, por si só, já diz muito sobre como ele percebe o ambiente ao redor. A previsibilidade tem um papel central nesse comportamento. Cães observam padrões com muita precisão. Eles percebem rotinas, ritmos e repetições de forma constante, mesmo quando isso não é evidente para as pessoas. Quando o cachorro reconhece um padrão previsível, a necessidade de reação diminui. Ele já sabe o que esperar daquele momento, daquele ambiente e daquela pessoa. O silêncio surge como consequência dessa leitura clara da situação. A previsibilidade não está ligada apenas à rotina diária, mas também à forma como a pessoa se movimenta, ocupa o espaço e reage aos estímulos. Movimentos consistentes, postura estável e ritmo conhecido reduzem a necessidade de sinalização por parte do cachorro. Nesse cenário, o cachorro não precisa vocalizar, se aproximar ou se afastar. Ele observa porque já reconhece o que está acontecendo. O silêncio indica que não há surpresa suficiente para exigir resposta. Esse comportamento aparece com frequência em momentos do dia que seguem sempre o mesmo padrão. O início da manhã, o final da tarde ou períodos de descanso costumam gerar menos reações sonoras. O cachorro já conhece esses intervalos e se ajusta a eles. O silêncio também pode surgir quando a presença humana se mantém constante. Quando a pessoa não muda bruscamente de comportamento, o cachorro entende que não precisa se posicionar. Ele permanece atento, mas sem agir. Esse estado não representa indiferença. Representa familiaridade. O cachorro reconhece o ambiente e se sente confortável o suficiente para apenas observar. Outro ponto importante é que a previsibilidade reduz a necessidade de controle. Quando o cachorro sabe o que vai acontecer, ele não precisa monitorar ativamente cada movimento. O silêncio aparece como um sinal de que tudo está dentro do esperado. Esse comportamento mostra como o cachorro se adapta ao ambiente ao longo do tempo. Quanto mais previsível o contexto, menos sinais externos ele emite. A observação silenciosa se torna suficiente. O silêncio, nesse caso, não indica falta de atenção. Indica que o cachorro já integrou aquele ambiente e aquelas pessoas ao seu repertório de referências. Ele não precisa testar, alertar ou reagir. Essa forma de comportamento revela como os cachorros respondem menos ao que já é conhecido. Quando tudo segue um padrão reconhecido, o silêncio se torna uma resposta natural. O cachorro continua presente, atento e consciente. Ele apenas não vê motivo para interromper o fluxo do ambiente. O silêncio surge como reflexo dessa leitura estável do que acontece ao redor. Mesmo sem emitir sons, ele continua percebendo o que acontece ao redor. O silêncio não interrompe a leitura emocional. Pelo contrário, ele cria espaço para que o cachorro observe com mais atenção. Cães percebem mudanças sutis no ambiente e nas pessoas. Pequenas variações de postura, ritmo de movimentos e até alterações no fluxo do espaço são registradas, mesmo quando não há reação visível. O cachorro não precisa vocalizar para continuar atento. Nesse estado, o silêncio funciona como um período de coleta de informações. O cachorro observa antes de agir. Ele acompanha o ambiente sem interferir, aguardando sinais mais claros de que uma resposta é necessária. Esse comportamento é comum quando o cachorro percebe que a situação ainda está se definindo. Não há estímulo direto o suficiente para provocar uma reação imediata. O silêncio permite que ele espere sem se expor. A leitura emocional silenciosa também acontece quando o cachorro reconhece padrões conhecidos, mas permanece atento a possíveis mudanças. Ele não reage, mas está preparado para reagir caso algo saia do esperado. Esse tipo de silêncio não indica desconexão, indica presença. O cachorro está ali, acompanhando, mesmo que de forma discreta. Ele percebe mudanças no ambiente, mesmo quando essas mudanças não geram ruído ou movimento evidente. Outro ponto importante é que o silêncio não impede a percepção emocional. Mesmo sem contato direto ou vocalização,
o cachorro continua ajustando sua atenção ao que acontece ao redor. Ele observa expressões faciais, postura corporal e o ritmo geral do ambiente. Esse comportamento mostra como o cachorro utiliza o silêncio como uma ferramenta de observação. Ele não reage antes de entender melhor o contexto. O silêncio, nesse caso, funciona como um intervalo de avaliação. Muitas vezes, esse estado passa despercebido porque não há sinais claros de ação. Mas o cachorro continua presente, atento e consciente. Ele apenas não encontra motivo suficiente para se manifestar externamente. A leitura emocional silenciosa é um comportamento estável e recorrente em ambientes onde o cachorro se sente seguro. Ele não precisa reagir de forma imediata, porque sabe que pode esperar. Esse tipo de comportamento reforça a ideia de que o silêncio não é ausência de comunicação. Ele é uma forma diferente de comunicação, baseada na observação e no processamento interno. Quando o cachorro permanece em silêncio, ele não está desligado do ambiente. Ele está acompanhando tudo de forma constante, apenas sem interferir. Esse comportamento quase sempre passa despercebido porque não chama a atenção de forma direta. A maioria das pessoas associa comunicação a sons, movimentos intensos ou contato físico. Quando isso não acontece, o comportamento do cachorro tende a ser ignorado. O silêncio não interrompe atividades, não exige resposta imediata e não cria impacto visual. Por isso, ele é facilmente confundido com ausência de comportamento. No entanto, do ponto de vista observável, o cachorro continua atento, acompanhando o ambiente de forma constante. Esse tipo de silêncio não se destaca porque não gera contraste. Ele acontece de maneira contínua, sem picos de reação. O cachorro permanece presente, mas não interfere no fluxo do ambiente. Isso faz com que muitas pessoas não percebam esse estado como uma forma ativa de comportamento. Outro fator que contribui para isso é a expectativa humana. Muitas pessoas esperam sinais claros, como aproximação, latidos ou contato visual direto. Quando o cachorro apenas observa, sem emitir sons ou movimentos evidentes, essa atenção passa despercebida. Além disso, o silêncio costuma ocorrer em momentos de rotina. Situações previsíveis geram menos reações visíveis. O cachorro já conhece o ambiente, as pessoas e o ritmo do momento. Ele observa sem necessidade de intervenção. Esse comportamento também não provoca preocupação imediata. Como não há sinais de desconforto visível, o silêncio é interpretado como algo neutro. Mas, na realidade, ele reflete um estado de atenção contínua. O cachorro, nesse momento, está presente no ambiente, acompanhando tudo de forma discreta. Ele percebe movimentos, mudanças de postura e variações no espaço. Apenas não reage de forma externa. Esse silêncio pode durar alguns minutos ou se estender por longos períodos, dependendo do contexto. Em ambos os casos, ele permanece estável e consistente. Não há interrupções bruscas, apenas observação contínua. O fato de esse comportamento não chamar atenção faz com que ele seja pouco comentado, mas ele aparece com frequência em ambientes onde o cachorro se sente confortável e reconhece os padrões ao redor. O silêncio não significa ausência de vínculo, nem afastamento. Ele apenas indica que o cachorro não percebe necessidade de se manifestar naquele momento. Tudo está dentro do esperado. Esse tipo de comportamento revela como a comunicação canina nem sempre é evidente. Muitas respostas acontecem de forma silenciosa, sem ruído ou movimento chamativo. Quando o cachorro fica em silêncio perto de você, ele não está invisível no ambiente. Ele está ali, acompanhando tudo, apenas de uma forma que costuma passar despercebida. Esse comportamento representa um estado de observação consciente em um ambiente que ele percebe como estável. Não é ausência de emoção, não é afastamento e não é desinteresse. É presença sem necessidade de intervenção.
Quando o cachorro permanece em silêncio, ele está avaliando o ambiente como algo previsível. Os estímulos fazem sentido. As pessoas são reconhecidas. O ritmo é compreensível. Não há nada que exija uma resposta imediata. Esse silêncio mostra que, naquele momento, o cachorro não sente necessidade de ajustar nada ao redor. Ele não precisa alertar, não precisa se aproximar e não precisa se afastar. Ele apenas acompanha o que acontece. Esse estado é comum quando o cachorro já integrou aquele ambiente à sua percepção cotidiana. Tudo está dentro do esperado. O silêncio surge como reflexo dessa clareza. O cachorro continua atento. Ele percebe movimentos, mudanças sutis e variações no espaço, mas escolhe não reagir porque não há estímulo suficiente para isso. O silêncio, nesse caso, é uma resposta proporcional ao contexto. Esse comportamento também mostra como o cachorro utiliza diferentes formas de comunicação. Nem toda resposta é sonora. Nem toda a atenção é visível. Muitas vezes, a observação silenciosa é a forma mais adequada de presença. Quando esse silêncio acontece perto de você, ele indica que o cachorro reconhece aquele momento como seguro e compreensível. Ele não precisa intervir. Ele confia no ambiente como ele está. Esse tipo de comportamento reforça a ideia de que a comunicação canina vai além do que é facilmente percebido. Muitas respostas acontecem de forma discreta, sem chamar atenção, mas ainda assim são respostas completas. O silêncio, nesse contexto, não deve ser interpretado como vazio. Ele é um espaço de leitura, processamento e acompanhamento. O cachorro está ali, consciente e atento, apenas sem emitir sinais externos. Esse comportamento mostra como o cachorro reage quando tudo está claro o suficiente para não exigir ação. Ele observa porque pode observar. Ele permanece em silêncio porque não há necessidade de fazer diferente. Agora, se esse tipo de comportamento já aconteceu com o seu cachorro, deixe nos comentários em quais momentos você percebe esse silêncio. Compartilhar essas experiências ajuda outras pessoas a entenderem melhor o comportamento dos cães no dia a dia. E se você quer continuar acompanhando conteúdos que explicam o comportamento dos cachorros de forma clara, observável e sem exageros, se inscreva no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos e continua aprofundando esse olhar sobre como os cães percebem o mundo ao redor.